Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora 5:03. A saúde da sua empresa agora está garantida para as emoções da Copa. Conheça o plano empresarial Flex 3 da Medical. A partir de R$ 97,15 mensais. Possui toda a qualidade que sua empresa precisa. E sem carência para consultas e exames simples. Promoção por tempo limitado. Saiba mais em medical.com.br. Ligue 3446-4656. Medical, sua saúde no azul. Pode confiar. Está no ar, a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o programa Hora do Trabalhador, desta sexta-feira, 15 de junho de 2018. Muito obrigado a você que nos acompanha de terça a sexta, entre 5 e 6 horas da tarde, aos sábados, entre 10 e meio-dia. Amanhã tem o nosso programa especial, de sábado, das 10 a meio-dia, amanhã, com a presença de advogados que respondem às questões que chegam até nós aqui durante a semana. E você pode mandar a sua pergunta também através do nosso Facebook. Toda interação que você faz com o nosso programa deve ser feita através da nossa página do Facebook. Basta você entrar lá, programa A Hora do Trabalhador, e ali você tem as informações, tem os programas, todos os programas ficam lá na nossa página, né? Você pode curtir, comentar, compartilhar. Quanto maior a sua interação com a nossa página, aumentam as suas chances de ganhar um rodízio com acompanhante na Churrascaria Guaíba. Todos os sábados nós sorteamos 3 rodízios com acompanhante lá para a Churrascaria Guaíba, tá ok? Programa aqui, meio como tudo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, em ritmo de Copa, né? Pessoal que estava todo mundo acompanhando o jogo de Portugal e Espanha, jogaço, né? Acabou empatado em 3-3. E o meu convidado aqui de hoje, né? Sexta-feira é dia da gente bater um papo aqui sobre as questões referentes aos sindicatos que compõem aí a base dos trabalhadores da alimentação, e o Arthur Bueno de Camargo, que agora há pouco deixou a presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, porque é pré-candidato a deputado federal, é o meu convidado aqui hoje, nesse programa, para a gente falar um pouco das questões relativas aos trabalhadores da alimentação, mas também para falar um pouco sobre saúde. Mas não podemos deixar de falar de Copa. Eu vou dar meu boa tarde aqui para o Arthur, já perguntando o que você achou do jogo, Arthur. Boa tarde. Boa tarde, Biagione. Boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Olha, o Biagione, realmente era um dos jogos mais esperados, né? Certo, da Copa, Espanha e Portugal, né? 2 timaços, realmente. Embora a Espanha tenha tido lá um problema sério logo aí no começo da Copa, né? Quando eles estavam embarcando, aí o técnico lá realmente foi demitido, né? Quer dizer, deu uma correria. Uma correria, apesar de tudo isso, mas um time realmente muito bem montado. Eu assisti apenas uns 10 minutos finais, né? Do jogo, mas o pessoal está dizendo que quem jogou foi Cristiano Ronaldo contra a Espanha. O cara fez 3 gols, Fez os 3 gols, né? 3 gols. O último gol de falta, realmente fantástico, né? Não é à toa que ele é o melhor do mundo, né? Já acho que por 3 vezes, né? Já não é à toa que o cara é o Cristiano Ronaldo, né? Exatamente. Mas eu queria fazer um comentário breve aqui. Eu não sei como que você está vendo isso, ô Biagione. Eu não estou realmente conseguindo enxergar, né? Não sei se eu estou com a visão meio atrapalhada. Clima de Copa. Ô Arthur, eu tô na imprensa já há 25 anos, então pelo menos 5 Copas eu estava na imprensa cobrindo, né? Fazendo a cobertura ou coordenando equipes. Fiz isso durante as últimas 3 ou 4 Copas. Eu coordenei equipes de televisão, né? Aqui em emissoras do interior, aqui na TV Jornal, aqui em Limeira. E era uma coordenação difícil. Por quê?
vários bares colocavam telões, várias ruas em bairros pintavam o asfalto de verde e amarelo, colocavam bandeirinhas, colocavam bandeirolas, pintava muro. Um entusiasmo, né? Um entusiasmo, né, pela Copa. E a gente até tinha dificuldade de coordenar essa cobertura local, da torcida local, né, pela Copa, porque haviam muitos pontos. Então a gente precisava de uma equipe fazer toda uma logística. Na hora do intervalo, a equipe saía de um bar e ia até outro, ia até a casa de alguém ilustre que estava reunindo pessoas interessantes para ver a cobertura, ex-jogadores, a gente já fez aqui. Pessoas se reuniam na casa de ex-jogadores que estavam pela região, jogadores da cidade. Eu me lembro também que a gente teve uma ocasião que a própria prefeitura colocou telão na praça. Exato, e tal. E hoje você não vê mais nada disso. Quer dizer, a desilusão, me parece até refletida nessa questão do time, né, do Brasil na Copa, uma desilusão com o próprio país, né? Exatamente, Biagione. Você lembrou muito bem. Eu me lembro que o Roberto Carlos, né? Sim, a maioria sim. sabe que ele era daqui de Cordeirópolis, Cordeiro. né? Cidade vizinha. Fizemos uma matéria com ele assistindo o jogo da Copa. Exato, então. Eu me lembro muito bem de tudo isso, né? Certo? Mas, Biagione, eu acho que toda essa desilusão, né, do brasileiro é lamentável, né, certo? Porque é tão gostoso quando a gente vê o brasileiro, né, com uma expectativa, né, certo? Quer dizer, motivado, né, certo? Porque se ele não está motivado nem com uma Copa do Mundo, né, imagine realmente, né, como que está por dentro de cada cidadão, de cada cidadã brasileira, né, certo? Quer dizer, tudo isso que vem acontecendo realmente acaba levando, né, a pessoa a não ter esse entusiasmo, não ter essa vibração, né, certo? E isso é lamentável, né? E não é para menos, né? O que nós temos realmente passado aqui, vamos dizer, nesses últimos 4 anos, né, o Biagione, pode-se dizer. Nesses últimos 4 anos, realmente, olha, uma grande dificuldade em todos os aspectos, né, certo? É corrupção, é um governo sem credibilidade, é um Congresso Nacional corrupto, né, certo? Tudo isso leva realmente o brasileiro também a sentir por dentro, né, certo? Como se estivesse num país realmente totalmente desgovernado, um país realmente sem perspectiva, né? Mas eu sempre digo, Biagione, que nós precisamos, né, certo, levantar essa bola, né? Estamos falando em Copa do Mundo, levantar a bola, né? É difícil, hein? É difícil, não é fácil, a gente sabe, mas nessas horas difíceis, né, eu acho que nós precisamos mais do que nunca dialogar, Biagione. É preciso que haja diálogo. Eu tenho conversado muito por onde eu tenho andado, né? E tenho insistido muito nessa palavra. Vamos dialogar, vamos conversar. A pessoa não quer mais saber de participar da política, a pessoa não quer mais realmente saber, não quer nem está se falando de não comparecer na urna para votar. É pior, essa gente vai continuar se nós agirmos dessa forma, né? Então é preciso a gente dialogar com as pessoas, mostrar para as pessoas que tem caminho para a gente mudar toda essa situação. E o caminho é realmente a gente participar efetivamente da discussão política, né, certo? Participar, inclusive, procurar saber quem são essas pessoas realmente que estão colocando aí à disposição os seus nomes para poder realmente estar buscando uma mudança nesse país? Por quê? Nós não vamos conseguir melhorar as questões realmente que precisam ser trabalhadas e melhoradas, como a questão da saúde, segurança, educação, né? Emprego, transporte, né? Tudo isso é preciso realmente ter projetos que possam atender a necessidade da sociedade. E se nós não conseguirmos mudar as pessoas que lá estão, que não estão nem um pouco preocupadas com essa situação do país, nós não vamos conseguir realmente viabilizar nenhum tipo de projeto, nenhum tipo de ação que possa atender às necessidades da sociedade, Biagione. Então, eu sempre parto desse princípio. Precisamos conversar, dialogar. É preciso realmente, nesse momento, né, certo? A gente ter um pouco mais de calma, né, certo? Não adianta você querer jogar tudo para cima e falar, não quero saber de mais nada, né? Que isso não vai resolver, só vai piorar a situação, né, Biagione? A gente vê essa desilusão
né? E você comentou sobre isso, mas eu queria insistir até para falar sobre o movimento Basta, né, Arthur? Essa desilusão está enraizada, né? Enraizou-se nesses últimos 4 anos, 5 anos, na questão política. A gente vê um aumento expressivo de pessoas que não estão interessadas em votar, não querem votar, vão votar em branco, não vão votar, vão viajar, vão anular, vão justificar. E aí a coisa fica pior, porque quando você se omite dessa discussão, quando você se omite, inclusive, de exercer esse seu direito de escolha, você está avalizando a escolha que os outros fizerem. Não tenha dúvida, Biagione. E aí a gente pode fazer até um paralelo aqui nessa questão, né? O que ocorre? O Congresso Nacional, né, que é o poder que pode legislar, né, certo? Né, que pode estar, inclusive, né, buscando... Quando você tem um governo que está no poder executivo, que é o nosso caso aqui do Brasil, Michel Temer não tem nenhuma popularidade, não tem nenhuma credibilidade, né, certo? Para presidir o Brasil. Se nós tivéssemos um Congresso Nacional equilibrado de representação, com pessoas realmente que tivesse lá na Câmara Federal, no Senado da República, certo? Com um mínimo de dignidade para dizer assim, olha, tá, o presidente da República não tem credibilidade, mas nós vamos realmente, certo, dar cobertura nisso e vamos fazer projeto que atenda às necessidades da sociedade e vamos realmente fazer com que o presidente cumpra aquilo que o Congresso realmente está fazendo. Mas o Congresso está fazendo pior. Quer dizer, consegue ser pior do que o presidente da República, né? E eu estou dizendo aqui, Biagione, porque eu estou vivendo isso na prática, olha, por todos os projetos, inclusive com relação a essa reforma trabalhista que nós temos debatido tanto aqui, né? Que não é uma reforma trabalhista, é uma destruição, né, dos direitos da classe trabalhadora, é uma destruição realmente das condições de trabalho, né, que foi feito, que é a Lei 13.467/2017, quer dizer... Eu estou dizendo porque eu tive a oportunidade de falar com todos os parlamentares que estavam realmente defendendo esse projeto e tentar argumentar para que realmente esse não era o caminho que nós tínhamos que buscar. Era preciso fazer uma reforma. Eu também sempre fui favorável a fazer a reforma. Nós precisamos reformar, nós precisamos realmente evoluir, porque o mundo evolui, né, Biagione? Não podemos ficar parados no tempo. Mas reforma não se faz a toque de caixa, aonde você realmente, uma pessoa entre 4 paredes, junto com alguns grandes grupos empresariais e financeiros, certo? Elabora lá um projeto e aí... mete de goela abaixo, certo, na população e aprova no Congresso, e aí um presidente que não tem nenhuma credibilidade sanciona realmente esse projeto. E aí se torna uma lei. Quer dizer, e aí como que você aplica isso? Não consegue se aplicar. Está aí realmente esse conflito, né, entre a representação dos trabalhadores e empresariais. Quem está sofrendo são os trabalhadores e as pequenas e micros empresas, que estão sofrendo mais, porque os grandes grupos, realmente, esses têm toda a cobertura do governo, inclusive financiamento do governo, né? E aí, Biagione, eu estou dizendo isso porque eu chegava a falar com cada parlamentar, né? E argumentando para eles que não era realmente, não poderíamos estar fazendo uma reforma dessa natureza em 26 dias dentro do Congresso. Isso é impossível. Isso é, no mínimo, uma irresponsabilidade. É verdade. Né? E o que eles diziam é o seguinte, olha, eu até entendo, mas eu tenho um compromisso de aprovar esse projeto. Era o compromisso com quem? Aí a grande compromisso pergunta. Com quem, cara pálida? Pois é. Ele não está lá... Esse parlamentar não for eleito pelo povo e não está lá para representar o povo. Nós tínhamos 87% contra esta reforma. Pois é. E eles não ouviram os 87%. Eles foram contra o povo. Quer dizer, aqueles que estão lá para representar o povo estão contra o povo, o Biagione. Dá para entender um negócio desse? Né, certo? Nós tivemos agora recente... Só interrompendo, o Senado até fez uma consulta pública, que aliás é uma coisa que tem que ser revista, que não serve para porcaria nenhuma, porque as pessoas vão lá no site, entram lá no site, perdem seu tempo, falam o que acham, né?
E o Congresso simplesmente não dá a mínima bola para a consulta pública. Não, nenhuma. A consulta pública sobre a reforma trabalhista deu 169 mil pessoas que foram lá e falaram que não queriam a reforma trabalhista. Exato. E foi 10 mil pessoas lá e falaram que queria. Entendeu? A minoria venceu. A minoria venceu. É só aqui mesmo. Não é possível, não é possível. E aí, Biagione, o que acontece? Acontece que isso vai realmente criando uma descredibilidade na sociedade brasileira, né? Certo? Porque você não acredita no presidente da República, você não tem um Congresso corrupto que a cada dia está aí estourando as notícias, né, do que está acontecendo, né? A Polícia Federal, acho que nunca realmente fez busca e apreensão de tanta gente como tem feito nesses últimos anos, é verdade. Né? Certo? E aí o que acontece? A população está realmente aí, como se diz, olha, daqui até outubro está tudo perdido mesmo, certo? Não dá para fazer nada. Vamos nos equilibrando aqui, mas sem entusiasmo, e vamos ver se em outubro a gente dá a volta por cima, em cima de tudo isso, né, Biagione? Precisa. Não fique alheio a essa... Se tivesse um envolvimento, metade do envolvimento, não está sendo muito grande o envolvimento da população hoje para o desempenho do Brasil na Copa. Mas se tivesse metade desse empenho em analisar, votar direito nessa eleição dos brasileiros, a gente teria uma eleição talvez bem melhor. Agora, Biagione, tem uma coisa que me anima. Por onde eu tenho passado, né, e eu tenho ouvido das pessoas, né, assim, até num sentido de indignação mesmo, né, certo? Com tudo que está aí. Olha, eu estou indignado com tudo isso, eu não quero mais saber de nada. Mas quando você tem a oportunidade de conversar com essas pessoas, mostrar a elas, né, que você realmente não querer participar mais nada porque você está indignado... Todos nós também, né, Biagione? Estamos indignados com tudo isso. Por quê? Porque essa situação que nós estamos vivendo, né, é uma repercussão, quer dizer, nós estamos tendo um retrocesso, né, em tudo aquilo que foi construído ao longo, né, de décadas, né? E aí, quer dizer, e quando a gente conversa com as pessoas, fala, não, mas tem caminho, né? Nós precisamos estar participando efetivamente. E que você tenha a oportunidade de conversar, as pessoas começam a pensar diferente. Por isso que eu volto a insistir, o diálogo, né? Vamos dialogar com as pessoas, vamos conversar com as pessoas que estão aí revoltadas e com toda razão essa revolta nós entendemos e nós também estamos revoltados. Mas só ficar revoltado não adianta. Né? Você estava falando do Basta, né? Nós brigamos muito dentro do Fórum Sindical dos Trabalhadores, do qual eu fui o coordenador até dia 6 de junho último, né? Aonde nós criamos o Basta justamente para criar alternativa para a sociedade brasileira. Quer dizer, apresentar novos nomes, né, certo? Novas pessoas que têm um passado aí realmente que merece, certo? Pelo menos a consideração daquilo que fez pela classe trabalhadora, pela sociedade, né, certo? Pela cidade, pelo Estado, pelo país, né? Eu acho que isso tem que ser verificado em cada um, Biagione, certo? Independentemente de partido, independentemente de qualquer coisa, é preciso estar analisando a pessoa, certo? É preciso analisar a pessoa. Qual foi a conduta dessa pessoa no seu passado? O que é que ela está dizendo hoje? O que ela diz hoje? Condiz com o passado, ou hoje ela está dizendo uma coisa e ela realmente viveu um passado totalmente diferente do que está dizendo hoje? Pois é. E já que falamos do Basta, vamos ver o spot aí do Basta. O Basta, esse movimento nacional, né, que tem aí como coordenador o Fórum Sindical dos Trabalhadores e várias entidades envolvidas, que diz basicamente para você, vote sim. Precisamos dar um basta. E não é ficando em silêncio que esse basta vai acontecer. Vamos ver. Não tem um basta entalado na sua garganta? Tá todo mundo indignado com o que estão fazendo com o Brasil. Em 2018, pode passar de 50% o número de eleitores que nem vão comparecer às urnas, anular o voto ou votar em branco. Mais da metade dos brasileiros que poderiam mudar os rumos do Brasil. Ninguém aguenta mais. Basta! Não importa se você quer votar na esquerda, na direita, centro ou não quer nem saber de nada. Dessa vez o nosso voto vai fazer a diferença. Olha só quem se uniu para nos ajudar a dar um basta.
Organizações sociais, profissionais liberais, autônomos, de empresários a trabalhadores da iniciativa privada, do serviço público, além de todas as entidades das forças de segurança, polícias federal, civil e militar, numa união até então impensável. O objetivo? Avaliar todos os candidatos a deputado estadual, federal e senadores, de todos os partidos. E com os que forem selecionados, firmar compromissos de ética, transparência e comprometimento com a sociedade e cobrar durante os 4 anos de mandato. Ajude a passar um sabão nessas eleições. Curta as redes sociais, divulgue esse vídeo. Faça também o seu vídeo e mande pra gente. Nós colocamos o selo Basta para você compartilhar. Desta vez, o seu voto e a sua participação farão a diferença. Basta! Pois é, todo mundo está com esse basta entalado na garganta. Ele pode se concretizar, ele pode se materializar no seu voto. Não adianta ficar achando que alguém vai votar por você e vai mudar o estado das coisas, né, Arthur? Sem dúvida. Eu vi ali a frase, né? Vamos passar um sabão em tudo isso. Um sabão com bastante soda, né? Para que eles não voltem mais, né, o Biagione, certo, né? É verdade, Biagione. Eu acho que isso que a gente está buscando aí, né? Dar essa alternativa para a sociedade, porque não basta... Essa questão que o Basta coloca, né, certo? De 50%, né, dos eleitores estão falando ou votar em branco, ou anular o voto, ou não comparecer às urnas, né, certo? E é uma grande preocupação nossa, porque isso vem a favorecer a continuidade daqueles que lá estão. Porque eles têm o seu grupo que, através de muito dinheiro público, eles já realmente conseguiram aí, né, certo, comprar esse número de votos que eles vão ter. Só que é um número de votos que, quanto menos eleitores comparecer na urna, mais fácil vai ser deles se elegerem. Com certeza. Né? Então, quanto maior o número de comparecimento na urna, quanto maior o número de votos úteis, né? Chamados votos úteis, porque o nulo e branco, ele realmente não conta como voto útil. Né? É por isso que é um voto inútil, né? Inútil, né? Não vamos ser inútil, vamos ser útil, né? Vamos ser útil. Não é verdade? Então, Biagione, eu acho que isso é que os eleitores tem que realmente estar atento a essa questão. Às vezes a revolta, né? Eu aprendi uma coisa na minha vida, né? Quando você está revoltado é a hora que você mais precisa refletir. Né? Porque fazer as coisas, né, revoltado e tal, não vai dar certo, né? Então é preciso ter calma, é preciso nesse momento realmente refletir e termos consciência que é só através do nosso voto que nós podemos realmente melhorar a representação nos poderes executivo, legislativo do nosso país e que nós podemos ter política que atenda a necessidade da sociedade, que possa realmente construir um país, né, onde todos possam viver dignamente, né, ter o seu emprego, trabalhar, né, produzir, desenvolver o país e ter uma vida digna, né? É interessante porque o brasileiro, ele se contenta com tão pouco, né? Verdade. Certo? E esse governo é tão ruim que ele não consegue sequer proporcionar condições, né? Não é nem dar, mas proporcionar condições, que é esse o papel, né, do poder legislativo e executivo do município, dos estados e do país. É proporcionar condições para que a sociedade realmente possa trabalhar, construir, desenvolver o país e viver dignamente com aquilo, com o seu trabalho, né, certo? Independentemente da sua atividade, né? Mas essa atividade, ela precisa realmente ter uma compensação. E aí o governo vem na contramão. Ele vem tirando direitos, ele vem reduzindo o poder aquisitivo da sociedade. Se você reduz o poder aquisitivo da sociedade, a sociedade acaba realmente consumindo menos. Se você consome menos, diminui a produção, porque vai produzir menos. Mas será que esse pessoal não entende isso? Né? É uma coisa tão óbvia. É verdade. E com isso, claro, você gera desemprego. Você gera desemprego. Por quê? Porque também, quer dizer, o setor produtivo diminui a sua produção. Se diminui a produção, tem que diminuir porque não tem para quem vender, né? E aí o que fica, Biagione? Fica numa dependência muito grande da exportação.
E aí eu quero tocar nessa questão que eu acho que vale a pena, Biagione, para a gente, até para os ouvintes entenderem um pouco. Quando a gente vê que a Europa, a União Europeia, impediu a exportação de frango, olha o que aconteceu no país. Por quê? Porque estava focado para exportação. Né? Não é uma produção voltada para atender a sociedade brasileira, né? Então, se você aumenta o poder aquisitivo da sociedade brasileira, você tem uma produção maior destinada ao mercado interno. O mercado externo você pode ter ele, mas ele não pode ser realmente, né, o fiel da balança. O fiel da balança tem que ser o mercado interno. Não é verdade? Sim. Então, essa é a grande questão que esse país precisa realmente rever. Né? E você só tem um mercado interno, né? Quando você tem consumidor realmente em condições de poder aquisitivo de adquirir os bens, né, aqui no nosso país. Agora, o governo, ele tira o poder aquisitivo do trabalhador, ele precariza as condições de trabalho, e aí você tem um custo maior, né, na Previdência. Por quê? Porque se você precariza as condições de trabalho, você acaba realmente proporcionando condições de ocorrer muito mais acidente do trabalho, doenças ocupacionais, e com isso realmente acaba muitas vezes o trabalhador ficando afastado, às vezes até sofrendo acidente fatal, né, certo? Que é uma perda muito grande, né, para a família e também para o desenvolvimento do país, né? Então, tudo isso, Biagione, que a gente chama de governo na contramão, né? Com certeza. É um governo totalmente na contramão. Todo mundo sabe dessa lógica, né? Que a economia precisa girar essa roda, né? O trabalhador, se ele ganha melhor, ele vai gastar aquele dinheiro. Ele pode economizar uma parte, mas quem é que consegue economizar nesse país, né? Ele pode até economizar, mas ele faz girar a economia. Ele coloca os filhos em escolas melhores, ele tem os planos de saúde, ele viaja, ele sai à noite, ele janta fora com a esposa, ele dá presente quando tem aniversário na família, ele faz um agrado. É ou não é? Claro. Roda a economia. Agora, se o camarada não paga o cidadão, o próprio produto que ele produz, ele não vai ser vendido. Exatamente, Biagione. E aí, uma das coisas que a gente precisa realmente também se ater é a questão realmente do setor financeiro do nosso país, né? Biagione, não é possível que esses bancos realmente exploram, né, isso sim. seus clientes. É um negócio assim assustador, inadmissível. E o governo não toma nenhuma decisão com isso, né, certo? Quer dizer, parece que não é com ele, não né, é com certo? ele. O setor financeiro não. Nesse a gente não mexe. Estão tirando o couro e lavando com salmoura o cidadão, né, o cliente do banco e o governo. Acho que não está tudo bem. Você acha que um banco, por exemplo, né, saiu aí uma pesquisa que eu achei interessante essa pesquisa, né? Quer dizer, um banco, né, ele acaba tendo o triplo do lucro que tem uma empresa que gera muitas vezes 10 mil empregos, e o banco, com menos de 200 trabalhadores, teve o triplo do lucro que teve a empresa. Incrível, né? Quer dizer, e aí, o que é que esse banco oferece para a sociedade? Só exploração. Quer dizer, é preciso mexer nisso, Biagione. Não dá mais para continuar dessa forma. O banco está tendo 1 bilhão de lucro por mês. E isso é em cima de taxas e mais taxa e mais taxa. Em cima do coitado que às vezes cai no cheque especial, cai aí, estoura seu cartão de crédito e tem que pagar aí 300 e pouco % ao ano de juro. Quer dizer, é um absurdo. Se tudo acontecesse desse jeito, mas os serviços essenciais para o cidadão, né, Arthur? Se os serviços essenciais ainda funcionassem, vamos lá. A gente até podia falar, bom, pelo menos o povo tem educação, saúde, habitação e transporte coletivo. Pois é. Né? Que é o básico. Mas nem isso funciona. Nem isso. Quer dizer, tá tudo ruim e o que é base, essencial para o trabalhador, para o cidadão, não funciona. Quer dizer, é um colapso total, né? Total. Um colapso total, Biagione. E é lamentável, né? Porque eu estava assistindo uma reportagem, né? Aqueles coitados lá no posto de saúde, porque
tinham dito que tinha chegado um medicamento lá que se fazia necessário, é caríssimo o medicamento, tinha chegado no posto de saúde em Campinas e aí realmente a população correu para lá, né, certo? E aí quando foi ver só deu para atender 10%. E os outros 10% que não têm condições de comprar o remédio, Biagione? Isso é o mínimo, isso é um desprezo, isso é uma afronta com aquele coitado que muitas vezes deu sua vida aí para o país, né? Trabalhou, construiu tudo e agora ele não tem realmente uma aposentadoria que desse para comprar o remédio e aí ele vai realmente buscar esse remédio, né? No poder público e o poder público também não oferece. Né? E aquilo que nós dissemos aqui alguns dias atrás, né, Biagione? Não dá para entender quando vem alguém e diz assim, acabou o remédio aqui do posto de saúde. Ora essa, como acabou? Não tem uma programação? Né? Olha, se nós temos um estoque aqui, nós sabemos qual é o número de consumo, ora, é só você controlar o estoque, Biagione. Claro. Eu já trabalhei em almoxarifado, que é uma comparação que eu faço. Era assim, você tinha... Bom, saiu quanto? Já saiu 80%, estamos com 20%. Qual é o consumo? Dá para quanto? Dá para 10 dias. Opa, vamos providenciar para abastecer o estoque. Agora, não consegue fazer isso, Biagione? Não dá para entender isso. Isso realmente é uma incompetência que vai de baixo para cima e de cima para baixo do município, estado e União, né? Pois é. Mas dentre todos esses grandes problemas, e não são poucos, né, Arthur? Você tocou no problema da saúde. Eu queria que você fizesse uma leitura mais macro disso, porque pontualmente nas cidades a gente vê esse problema e não é um privilégio de Limeira. Não é um privilégio de Limeira. Eu ainda ouvia essa semana em Americana, eu moro em Americana, estava ouvindo uma rádio local lá, dizendo da falta de medicamentos, né? Inclusive, faltou medicamento de uso contínuo. Sim. Para depressão, para um cidadão, um servidor público da cidade de Americana, né? Bastante conhecido na cidade, perdão. E faltou medicamento para ele, coincidência ou não, num período de falta do medicamento, o rapaz acabou tirando a própria vida. Suicidou. Então, a gente vê que o buraco é mais embaixo. Que lamentável. Né? O buraco é mais embaixo. Talvez se ele tivesse tido o remédio, né? Se tivesse o remédio lá na farmácia popular, na farmácia da prefeitura, onde ele pegava o remédio, talvez essa tragédia não tivesse acontecido. Então, a gente tem que ver esses... Porque, às vezes, é questão de 1, 2, 3 problemas maiores, mas tem que ser resolvido, né? Tem que ser resolvido, né, Biagione? Agora, tudo isso, né, Biagione, acontece por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, que estão no poder, né, certo? Não têm essa sensibilidade, não é possível. Eu não consigo entender, né? Você está no poder executivo do município, de um estado, da União, certo? Você não ter a sensibilidade de falar, não pode faltar medicamento. Por quê? Porque aquilo ali realmente depende da vai manter a vida da pessoa. O medicamento contínuo é isso, né, certo? Às vezes um medicamento realmente para a pressão da pessoa, para controlar a pressão, né, certo? É um medicamento que, se faltar, pode dar um derrame, dar um infarto aí, né? A pressão às vezes sobe muito e tal. Quer dizer, como é que você pode deixar... E não é questão, falar assim, a pessoa não tem dinheiro para comprar o Biagione. Não é verdade? E ninguém quer tomar remédio, né? Claro. Que você vai ter aí um hipocondríaco no meio de uma multidão. Mas o camarada não acorda um dia e fala, hoje eu vou tomar um Rivotril. O cara não fala isso, Claro né? que não. O cara fala, eu quero me sentir bem, estou precisando do remédio, né? Não é uma coisa que... Não é um supérfluo, né? Claro que não, né? Quer dizer, é a mesma coisa, né, Biagione? Ninguém levanta da cama e fala assim, olha, hoje eu vou cometer um monte de erros, né? Claro. Você levanta e fala, eu quero acertar o máximo, né? Com certeza. A pessoa também não levanta e fala assim, hoje eu vou tomar aí vários remédios e tal, né? Certo? Pode ter um ou outro, como você disse, mas é exceção, não é regra, né? E aí, Biagione, eu queria entrar um pouco nessa questão da saúde, né? Porque a gente está aqui criticando o procedimento dos poderes, né, público do nosso país. Mas como resolver essa situação, né? Como resolver essa situação, né, certo? Primeiro, eu parto do seguinte princípio, né, certo? Nós, brasileiros, temos que aprender a cobrar os nossos direitos, Biagione.
É um direito. Sim. Direito à saúde, segurança, educação é constitucional. Está na Constituição. Carta Magna. Está na Constituição. Se as pessoas que estão no poder não estão realmente fazendo para que realmente pudesse atender, né, essas necessidades dessas pessoas, elas precisam responder por isso, Biagione. Com certeza. Não pode ficar realmente ileso com tudo isso. Ah, mas olha, não tem dinheiro. Meu caro, você assumiu o poder. E você assumiu a responsabilidade de proporcionar, certo? E aqui eu estou falando do município, do Estado e da União, certo? Eu estou falando do município, do Estado e da União. Para isso existe o Judiciário. O Judiciário é que tem também o dever de recorrido a ele, provocado, né? Ele tem a obrigação de que esses que estão no poder têm que cumprir a Constituição Federal. E cumprir a Constituição Federal tem que realmente atender às necessidades da saúde, segurança, educação, né? É preciso transporte. O transporte faz parte da Constituição Federal. Sem dúvida. Não é verdade? Quer dizer, e aí... Não atende, e aí as pessoas, né, como você citou esse caso aí de Americana, né, certo? E esse é um caso, mas tem vários outros, né, certo? Quer dizer, como que pode, e aí não se responde por isso? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que recorrer à justiça, ao judiciário. Temos que recorrer eu fui no posto de saúde, eu tomo um medicamento contínuo aqui, cheguei lá, não tinha esse medicamento, certo? É preciso recorrer à justiça para que ela realmente faça cumprir o dever. Não é realmente favor, não. Cumprir o dever. O dever do município, do Estado e da União é cumprir a Constituição Federal. E fornecer educação, saúde, segurança e transporte para a população é dever daqueles que realmente estão no poder. Né? E aí eu mais uma vez volto a insistir, né? É preciso realmente essas pessoas, além da gente cobrar e fazer cumprir, também entendermos que essas pessoas não têm realmente nenhuma sensibilidade e não estão cumprindo o papel deles que deveriam cumprir, que é realmente governar e legislar, né, em pró da população brasileira, né, Beijo? O Arthur, a gente vem nessa toada, né, de falta de representatividade, principalmente do trabalhador, do cidadão comum, do cidadão de classe mais baixa, menos favorecida, classe média baixa, né? A representatividade parece que não é para esse povo. E onde foi que nós erramos nisso, nessa falta de representantes que falasse a língua do povo e que defendesse os interesses do povo? Biagione, eu poderia citar aqui vários, mas eu vou citar um fato que essa é uma opinião muito particular minha, talvez muitos podem até discordar, claro, e é um direito, né, de cada um. Mas eu começo a entender que um dos pontos realmente que levou, né, certo, aos poderes, seja ele executivo ou legislativo, a governar só para grandes grupos e para o setor financeiro, foi o financiamento de campanha através desses grupos. Se nós voltarmos um pouco atrás... Interessante isso, né? Porque quando começaram os grandes grupos dar dinheiro para político, aí enraizou tudo a corrupção. Exatamente, né, certo? Porque se nós analisarmos o número, né, de grandes grupos que foram envolvidos aí, né, Odebrecht, JBS, Petrobras, né, certo? Quer dizer, essas pessoas estavam realmente comprando governo, comprando governos que estavam no poder executivo e comprando também parlamentares que estavam no poder legislativo, certo, né? E lógico, se eles estavam comprando, tinham interesse que se governava para eles. Sim. E aí se esqueceu da sociedade, né? Se esqueceu da maioria da sociedade, que são realmente essas pessoas que você acabou de dizer aí, são as pessoas que trabalham o dia todo, certo? Ganham seu salário. Essas pessoas foram esquecidas,
né? Foram esquecidas. E aí, Biagione, uma coisa também, a gente aqui fica falando de toda a situação, mas nós tivemos uma grande conquista e eu tenho muito orgulho de ter participado dessa luta, que foi acabar com o financiamento de campanha por empresas, né? Felizmente, agora as empresas estão proibidas de financiar qualquer campanha de quem quer que seja do executivo ou do legislativo. Esse foi um grande passo que nós demos realmente. Ainda precisa melhorar mais. Ainda eu acho que nós precisamos ajustar mais essa questão da eleição. Eu tenho algumas opiniões sobre realmente essa questão da eleição, que nós podemos discutir aí no momento mais oportuno. Mas foi um grande passo a proibição, certo, de pessoas jurídicas doar para as campanhas, porque era assim, porque aí doava, né, de uma forma que não tinha nenhum controle, doava aquela parte que se chamava de legal, né, dentro da legislação, mas aí você tinha o caixa 2, né, você tinha o caixa 2 que era realmente propina de todo lado, né, por isso que está acontecendo essa questão da Lava Jato, quantas pessoas estão na cadeia aí, né, certo, que estavam no poder e que hoje estão aí presos, porque realmente cometeram essas corrupção aí. Então, Biagione, aí eu acho que foi o grande erro e que nós ainda estamos com esse, né, ainda com esse resultado, quer dizer, as consequências desse financiamento ainda permanecem hoje. Por isso que a nossa insistência para que o eleitor hoje, certo, possa realmente pesquisar antes de votar, para que essas pessoas realmente não continuem no poder. Elas têm que ser substituídas, têm que ser imediatamente retiradas do poder, né? E a grande oportunidade que nós temos é dia 7 de outubro, né, desse ano, né, Biagione? Pois é. Após as eleições, após a Copa, começam as eleições, as campanhas, né, Arthur? E aí, nesse momento, é o momento do trabalhador, do cidadão, se envolver, pesquisar. Temos ferramentas hoje que não tínhamos nem na eleição passada, né? Na eleição passada, há 4 anos atrás, em 2014, a gente tinha já assim as redes sociais, a gente tinha uma série de coisas aí que hoje as próprias redes sociais estão trabalhando para evitar, ou seja, a abundância de perfis falsos, fake news e tudo. E você sabe onde procurar, os sites que são confiáveis, as histórias dos candidatos para fazer uma escolha realmente importante, né? Sem dúvida, Biagione, é muito importante, né, a pesquisa. E é muito importante também, né, conversar com a família sobre política, né? Sim. Boa, com os amigos, né? Amigos, né? No boteco. Né? No boteco. Depois que acaba o jogo da Copa. Né? Porque às vezes o cara fala assim, mãe, tá bom, o que eu vou falar da política? Eu vou falar sobre aquela pessoa, essa pessoa. Você não precisa nem falar de pessoa. Você pode discutir a conjuntura política, né? Certo? Quer dizer, basta... Vamos pegar aqui, nós estávamos falando da saúde, né? Mas vamos pegar um ponto aqui ligado à saúde, né? Então... Um dia desse eu estava conversando com um grupo de pessoas e aí um deles falou, não, Arthur, eu não estou preocupado realmente com a saúde pública, eu tenho um bom plano de saúde, né? E aí, Biagione, eu comecei a conversar com ele, eu falei, você sabia qual é o parâmetro que os planos de saúde utilizam para poder realmente oferecer o serviço para você? Ele falou, não. Eu falei, pois é a saúde pública. Quanto pior a saúde pública, pior são os planos de saúde. Mais caros também. Mais caro também. Por quê? Porque se a saúde pública está péssima, certo? Ele não vai realmente falar, eu não preciso dar uma coisa tão boa, certo? O plano de saúde vai dizer, eu não preciso dar uma coisa tão boa, por quê? Porque ele não vai sair aqui do meu plano de saúde para ir para a saúde pública, porque a saúde pública realmente é péssima, né? Agora, se você melhora a saúde pública, né? Se você dá uma condição melhor para a saúde pública, aí os planos de saúde têm que se cuidar. Opa, eu tenho que estar realmente acima, melhor do que a saúde pública, senão ele sai daqui e vai para a saúde pública. Claro. Né? E você veja bem, né, Biagione? Todo esse sufoco da saúde pública que está se passando é a questão do desemprego, né? Certo? O desemprego aumenta, as pessoas não têm alternativa de ter um plano de saúde, vêm para a saúde pública. E aí a saúde pública não tem estrutura para dar, acontece o que está acontecendo aí, né? Uma coisa realmente acaba levando a outra, né?
A questão do desemprego, às vezes fala, não, mas está desempregado e tal, né, certo? Mas não é só a questão do emprego, né? Ele tem uma série de coisas, ele tem um emprego. Aí ele tem o salário dele, ele tem os benefícios dele, né? Ele tem o seu plano de saúde, né? Não é verdade? E aí ele perde tudo isso. Ele perde tudo isso, né, certo? E aí, Biagione, isso que está acontecendo no nosso país, uma política na contramão, com mais de 14 milhões de trabalhadores desempregados, né? E aí você tem realmente uma saúde pública sem nenhuma estrutura para atender esses trabalhadores e seus familiares, e aí entra nesse caos que nós estamos vivendo hoje, né, certo? Muito bem. Arthur, e vamos parar um pouco da política em si, vamos falar um pouco da sua categoria, a categoria que durante muito tempo você esteve à frente aqui no Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação e depois na Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, também na União Internacional dos Trabalhadores da Alimentação. Qual é o grande desafio desse setor aí? Como você vê o setor? Biagione, você sabe que eu sempre trabalhei na categoria profissional da alimentação, né? Meu pai era um pequeno agricultor, né? E eu trabalhei, naquela época, podia trabalhar desde os 6, 7 anos, né? Sim. Certo? E eu trabalhava junto com meu pai até os 14 anos. Depois eu fui trabalhar numa usina. Talvez alguém que esteja aqui ouvindo até conheça. A usina Tabajara. Tabajara, né? E eu morava ali e fui trabalhar na usina. Trabalhei até meus 19 anos na usina. Dos 14 aos 19 anos trabalhei dentro da usina. Fiz várias atividades lá. E aí depois eu saí da usina e vim trabalhar na Companhia União dos Refinadores de Açúcar e Café. Ficava ali na Sargento Pessotto, né? Muitos conhecem com toda certeza, né? E aí eu trabalhei de 1970 até 78 ali na Companhia União dos Refinadores de Açúcar e Café. Aí depois eu fui, em 79, eu fui convidado para fazer parte de uma chapa no sindicato, para concorrer a uma eleição no sindicato, né? E aí fui eleito primeiro secretário no sindicato, em 79. Aí fiquei 79, 80, 81, né, como secretário. Em 82, eu fui eleito presidente do sindicato de alimentação. Aí eu fiquei realmente durante 8 anos, né, na presidência, né? Tirei 2 mandatos, aí eu queria sair, o pessoal, não vai sair e tal, né? Que eu tinha a pretensão realmente de ir buscar um caminho dentro da federação, né? Aí quando foi em 85, né, surgiu aí a possibilidade da gente ir a fazer uma chapa na federação. Eu fui eleito vice-presidente da federação e aí acumulei o cargo de presidente do sindicato e federação. Aí depois eu fui eleito presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, que aí pega o país todo, né? Federação no estado de São Paulo, e a Confederação representa 1.600.000 trabalhadores no país todo. E aí fiquei no meu 3º mandato, agora eu estou licenciado, né? Para concorrer às eleições a deputado federal, mas estou realmente licenciado e fiquei até dia 6 de junho, eu estava na presidência da Confederação. E aí uma coisa importante que eu queria ressaltar aqui, Biagione, né, certo? Durante toda essa minha trajetória na categoria profissional da alimentação, como representante dos trabalhadores, seja no sindicato, seja na federação, na confederação, uma das coisas que eu mais realmente peguei gosto de fazer, né, é conversar com os trabalhadores. Sim. Ir até a porta da fábrica, certo? Ir até a porta da empresa, bater papo com o trabalhador, saber como é que está, como é que não está e tal. Fazer assembleia permanente com os trabalhadores, né? Você conviver o dia a dia com os trabalhadores, né? Isso é fundamental, né? Eu sempre, por onde eu passo, eu tenho dito isso aos dirigentes sindicais. Não percam o contato com os seus representados. É preciso realmente que o dirigente sindical tenha isso em mente, certo? Que ele é um representante que ele tem que ir até o trabalhador. Porque o trabalhador tem mais dificuldade, às vezes, para ir até a entidade, né? Então, é importante que o dirigente sindical vá até o trabalhador, né? E assim foi durante toda a minha vida, né? No movimento sindical. E aí, o Biagione, é interessante porque quando você tem um trabalho efetivo na sua categoria,
por mais que você às vezes acha que as pessoas não enxergam, mas elas enxergam. Claro. Né? Tanto é verdade que esse trabalho que foi feito em nossa categoria, eu realmente acabei sendo eleito coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhadores. Sim. Né? Que é um fórum que representa 22 confederações de trabalhadores do setor privado e público do nosso país, né? O qual fui coordenador também até o último dia 6, que eu me desliguei, porque também por causa da minha pré-candidatura. Mas, Biagione, isso me traz uma grande experiência. Por quê? Porque eu passei daí a conhecer não só realmente os problemas que existem com a categoria dos trabalhadores da categoria da alimentação, mas dos metalúrgicos, da construção civil, do setor, por exemplo, do funcionário público, né? Aí a gente passa a ter uma visão mais ampla. E isso me dá realmente a oportunidade, Biagione, de conhecer um pouco, né, a situação realmente de cada categoria do nosso país. E aí eu tenho uma análise que eu faço assim: os problemas não são muito diferentes. Né? Você pode ter uma categoria com maiores problemas, outra com menores problemas, mas os problemas são os mesmos. Muitas vezes, na maioria das vezes, né, que nós encontramos, é a falta de valorização da atividade do trabalhador. Né? Eu acho que um dos grandes, e aqui eu acredito que tem empresário nos ouvindo, Biagione, é um alerta que eu faço sempre, né? Às vezes o empresário, até por uma questão, às vezes, de falta de estrutura na sua empresa, não consegue, né, fazer uma política de cargos e salário que possa valorizar o trabalhador e, ao mesmo tempo, criar perspectiva para ele crescer dentro da empresa. Sim. Isso é fundamental. Seria fundamental. Claro, porque se você coloca um trabalhador numa determinada atividade, né, certo? E ele entra na empresa e sabe que a política da empresa é ele ficar naquela atividade só, que ele não vai sair dali, ele não tem realmente motivação. Ele não tem motivação para isso. E aí a importância de o sindicato cobrar das empresas e as empresas realmente fazer essa discussão com o sindicato, de criar política de cargos e salário, aonde o trabalhador sabe, olha, eu estou trabalhando aqui hoje, mas eu tenho possibilidade de amanhã estar num cargo melhor, ganhando melhor, né, certo? E progredir, né? Não é... Ninguém entra no emprego e fala... aqui eu quero ficar aqui o resto da minha vida fazendo isso aqui, mesmo fazendo parafuso. Vira uma coisa monótona, vira uma coisa realmente que com o tempo se desgasta, né, Biagione? Né, claro. Certo? Então eu acho que isso é importante, né? Tanto para o trabalhador quanto para o empresário, né? E aí eu entro um pouco nessa questão da PLR, que é a participação no lucro e resultado, né? Eu acho que é um dos processos, Biagione, mais motivador aonde ganha os dois lados. Se for um processo bem feito. Porque também se for um processo realmente que só tem objetivo de enganação, aí ele não funciona. Mas se você montar um processo aonde o trabalhador sabe que se ele realmente, certo, produzir com mais qualidade, com mais economia, ele vai fazer parte desse resultado que a empresa vai ter, ele vai trabalhar muito mais motivado. Quer dizer, aí a empresa ganha na produtividade, a empresa ganha na competitividade e o trabalhador ganha na parcela daquilo que realmente ele se esforçou para ganhar. Não pode fazer que nem a BRF fez. Claro. Quem não se lembra aqui, né? Certo? Aliás, diga-se de passagem de que era o Abílio Diniz na frente da BRF, certo? E o senhor Pedro, que não me lembro o sobrenome dele, também nem vou me forçar muito para lembrar, né, certo? Que ele foi até preso, muitos já devem ter conhecimento disso, né? Que era o homem de confiança do Abílio Diniz, né? Ele é que estava à frente da BRF. E aí o que aconteceu? Ele implantou um processo de PLR, isso que não pode, né? Ninguém deve copiar isso da BRF, hein? Que isso é terrível. O que ele fez? Implantou um processo de participação no lucro e resultado dos trabalhadores. Os trabalhadores trabalharam de janeiro até dezembro, cumpriram todas as metas estabelecidas, porque você tem metas para atingir. Cumpriram todas as metas, e aí, quando chegou na hora do pagamento, que era em fevereiro do ano seguinte,
ele pegou e gravou um vídeo. Olha, ele teve a coragem de gravar um vídeo e dizer assim, olha, lamentamos profundamente e contamos com a compreensão de todos, mas não vai ser possível pagar a PLR para vocês. Ora, Biagione, dá para você ficar calado diante de uma situação dessa? Não dá, cara, certo? Mesmo porque, como? Peraí, mas eu cumpri as metas, né? É como, por exemplo, eu fazer um trato com você aqui, assino um contrato com você, eu cumpro todos os contratos, depois você fala, olha, só que eu não vou realmente cumprir o contrato, viu, Arthur? Quer dizer, pô, peraí. Brincadeira, né? Então não dá, Biagione. E aí o que aconteceu? Que a BRF realmente deu no que deu. Agora, para conhecimento de todos, essa BRF, vocês sabem quem está assumindo lá agora é o Pedro Parente, né? É o Pedro Parente. Pedro Parente. Que era da Petrobras. Que saiu da Petrobras e está assumindo a presidência da BRF. É brincadeira. Certo. Não sei. vai dar certo. Não sei, Biagione. Eu não quero me precipitar aqui, mas eu também não acredito. Quem não lembra do Pedro Parente é o homem do apagão. No Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. O homem do apagão, né, certo? Olha, a situação não tá boa também na categoria da alimentação, né, Arthur? Mas a gente tem que dizer que o movimento sindical, principalmente, né, assim, evidente, né, de maneira bastante evidente, no setor da alimentação, teve aí um desenvolvimento muito satisfatório nos últimos 10, 15 anos, né? E eu fico muito contente, Biagione, porque eu tenho conversado, porque o termômetro, né, certo, são os trabalhadores, né? O termômetro são os trabalhadores. Você só pode realmente ter, assim, uma análise mais completo quando você ouve realmente os trabalhadores que estão no dia a dia. E eu tenho conversado com muitos trabalhadores, né, quando eu estou aqui em Limeira, tenho encontrado com muitos trabalhadores, né, e eles têm realmente elogiado muito o trabalho da entidade sindical, da diretoria, né. O Sindicato da Alimentação tem uma diretoria realmente coesa, uma diretoria que trabalha realmente no coletivo, e isso é fundamental, né. É fundamental você ter uma diretoria que atua realmente de forma coletiva, pensando no bem-estar dos trabalhadores. E a categoria de alimentação tem desenvolvido um grande trabalho nesse sentido, né? Os representantes têm dialogado com os empresários, o diálogo sempre em primeiro lugar. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Lógico que muitas coisas, o conflito entre capital e trabalho, ele sempre existiu e vai continuar existindo, né, certo? Porque são interesses realmente, muitas vezes, que são conflitantes, né, certo? Mas sempre buscando primeiro o diálogo. Se não houver possibilidade no diálogo, aí se busca realmente os outros caminhos. E eu tenho muita tranquilidade aqui para dizer, né, de que eu já coordenei centenas de greves por esse país afora, né, certo? E que, Biagione, todos esse trabalho feito, sempre primeiro o diálogo. Não foi possível através do diálogo, tem que se buscar outros caminhos, porque o trabalhador sabe realmente de que ele tem a força do trabalho na mão dele, né? E isso é fundamental. Então eu quero aqui até aproveitar esse momento para parabenizar toda a diretoria do Sindicato dos Trabalhadores da Alimentação, que tem realmente desenvolvido um ótimo trabalho aqui em Limeira e região. Muito bem. Mandar um abraço aqui para o Fernando Neves, que está nos acompanhando. Tem que tirar os corruptos. Ele está dizendo, a Leonilda Barrichello, a Isilda Mendonça, o João Messias, o Fabiano Burger, a Eroni Gonçalves, a Cláudia Paliota, o José Luiz, o José Carlos Minatel, a Lourdes Bertanha, Roseli Pichler, também a Fátima Polato, o pessoal que está nos acompanhando aqui, pela transmissão ao vivo aqui no Facebook da Rádio Educadora, também do programa Hora do Trabalhador. 6:01, Arthur, obrigado pela sua presença, até a próxima. Eu que agradeço, Biagione, um grande abraço a você e um grande abraço a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, e bom jogo do Brasil, que é domingo, Brasil e Suíça. Um grande abraço, bom final... amanhã estamos aqui. Amanhã estamos aqui. Amanhã tem programa às 10 horas da manhã, o Arthur é nosso convidado, a gente vai fazer um debate aqui, é muito importante, sobre a questão do acesso dos trabalhadores, né, a consultorias jurídicas, a orientação jurídica. Tá muita gente se dando mal, questão do INSS, pente fino. A gente vai falar bastante aqui no programa de amanhã, 10 horas da manhã. Eu espero por você. Amanhã também tem sorteio de rodízios da Churrascaria Guaíba. Agora a gente vai embora, vem aí a Ave Maria, depois tem o painel esportivo. Tchau.
A saúde da sua empresa agora está garantida para as emoções da Copa. Conheça o plano empresarial Flex 3 da Medical. A partir de R$ 97,15 mensais. Possui toda